Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo. Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação, mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos estudarmos a Palavra de Deus. Somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do nosso programa e através delas também podemos saber um pouco mais da sua vida, do seu ministério e colocar o seu nome na nossa lista de oração. Você sabe que nós temos um grupo de irmãos que constantemente intercedem em favor de você, que tem nos ouvido sistematicamente. Por isso, hoje eu quero registrar a carta que vem da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Essa nossa ouvinte diz assim: é com grande amor no coração que escrevo para o Através da Bíblia. Tenho buscado um verdadeiro encontro com Deus e esse programa tem me ajudado em minha sede de conhecimento e entendimento da Palavra de Deus. Louvo a Deus porque a cada dia aprendo mais desse livro tão maravilhoso. Continuo orando por você. Querida amiga, querida irmã, alegra-nos muito, muito mesmo o fato de você ter encontrado no programa aquilo que você procurava. Oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis em suas mãos para que muitos possam ser edificados. A nossa oração é que Deus a abençoe. Nossa intenção, como você sabe, como você que nos acompanha fielmente já conhece, é estudarmos a Bíblia toda. Essa é uma tarefa difícil, mas percebemos ser da vontade do Senhor. E por isso estamos planejando, e a cada programa, um trecho bíblico tem sido estudado. Agora eu quero convidá-la, querida irmã, a orar conosco, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para esse programa. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque Tu ouves a nossa oração. Suplicamos-te, Senhor, que nos abençoe nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a Tua Palavra. Pedimos também a Tua orientação para esse programa. Que sejamos edificados pelo Teu Espírito. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Prezado amigo, estamos nos aproximando rapidamente do final do livro de Gênesis. Hoje, o nosso objetivo é estudarmos os 31 versículos do capítulo 47. E isso significa que iremos brevemente iniciar o estudo do Evangelho de Mateus. E assim vamos intercalar um pouco do Antigo Testamento, depois um pouco do Novo, e assim nós vamos estudar livro por livro, intercalando o Antigo com o Novo Testamento, mas o nosso objetivo é estudarmos toda a Bíblia Sagrada. Muito bem, vamos ao texto de hoje. Você se lembra que no nosso último programa nós deixamos Jacó lá na terra de Gósen, no Egito? Muito bem. A fome ainda persistia e tornava-se cada vez mais grave por toda parte. Ela não atingira apenas o Egito e Canaã, mas na verdade toda a terra, todas as nações. Por isso vinham pessoas de todos os lugares até o Egito para comprar cereal e mantimento. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 47. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. José faz a comunicação a Faraó da chegada do seu pai com toda a sua família e todos os bens materiais,
e que já se haviam instalado na terra de Gósen. Ele fala para Faraó: olha, o pessoal todo da minha família chegou. Faraó tinha uma grande simpatia por tudo aquilo. Inclusive foi ele que tinha autorizado o envio de carros e as providências necessárias para que a mudança de Jacó e da sua família de Canaã para o Egito fosse bem feita. Foi então Faraó que lhes permitiu estar na fértil terra de Gósen. Era uma terra muito apropriada para a criação de gado e de ovelhas. O verso 2 diz assim: e tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. José procurava fazer as coisas muito corretamente no governo do Egito. Então ele apresentou a Faraó 5 dos seus irmãos para que houvesse um contato entre eles e o principal da terra. Isto fazia parte, sem dúvida nenhuma, da rotina administrativa do trabalho de José. Quer dizer, trazer a pessoa à presença do rei, pessoas necessárias para um maior entrosamento. José tinha grande interesse de apresentar os seus irmãos ao Faraó. E nos versos 3 a 6, vemos que nesse encontro aconteceu exatamente aquilo que José tinha dito aos seus irmãos. O Faraó fez algumas perguntas e os irmãos de José, muito humildes, então lhe disseram: olha, nós te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então Faraó, sendo agradecido a José por tudo o que ele fizera em favor dele e do Egito, disse a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está toda perante ti. No melhor da terra faze habitar o teu pai e os teus irmãos. Habitem eles na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes de gado que me pertence. Veja só, querido amigo, os irmãos de José não negaram o fato de serem pastores de gado, o que, na verdade, em termos religiosos, era abominável aos olhos dos egípcios. Eles disseram que eram pastores, assim como seus pais. Eles não tinham que negar nada. Isso nos lembra, querido irmão, querido amigo, uma verdade espiritual muito importante. É que muitos cristãos negam que são cristãos com medo de serem rejeitados pela sociedade. Você se lembra que o apóstolo Pedro caiu nessa armadilha quando chegou a negar 3 vezes diante dos inimigos de Cristo que ele era discípulo do Mestre Divino? Bem, aqui esses pastores, irmãos de José, não podiam negar o seu ofício, pois do que iriam viver? Eles descreveram a situação da sua terra, de Canaã, descreveram que a seca estava assolando severamente, que não havia mais condições de cuidar do gado ali, e pediram, de uma maneira muito humilde para Faraó, para viverem em Gósen. E aí o Faraó disse a José que poderia escolher o melhor pedaço da terra em todo o Egito para que seus pais, para que seus irmãos, para que a sua família lá se estabelecessem. O rei estava com o coração aberto para acolher toda a família de José. Mas, querido amigo, não podemos deixar de ver nisso tudo, olha, lógico, a mão de Deus, e não apenas a bondade do Faraó. É que Deus estava operando em tudo. Era um plano de Deus que Jacó e toda a sua família se estabelecessem no Egito, onde pudessem surgir dali uma grande nação, a grande nação de Israel. E sendo assim, Deus ia removendo todos os obstáculos e abrindo o caminho para que todo o seu plano fosse fielmente executado. A Bíblia diz que Deus tem o coração dos reis em sua mão e dá a esses reis o rumo que desejar. Ele pode amolecer o coração de um soberano, como pode também endurecê-lo. Faraó foi muito além de dar uma simples permissão para que habitassem no Egito. Faraó mandou que José escolhesse o melhor lugar para estabelecê-lo no país. E disse ainda que José poderia colocá-los na direção do próprio rebanho de gado de Faraó, aquele ou aqueles dos seus irmãos que seriam mais capacitados. Meu amigo, temos que reconhecer o seguinte: quando Deus abre as portas, ninguém fecha. Também, quando Ele fecha,
ninguém abre. Então agora vamos focalizar um outro episódio muito marcante nesse capítulo. Nos versos 7 a 10, esses versos relatam o encontro de Jacó com o faraó. E como Jacó, no final do encontro, abençoa Faraó. Nós consideramos esse texto muito importante porque Jacó aparece bem diferente, como um homem de Deus. Jacó tem evoluído na sua vida espiritual. Naquela idade, a alegria de alguns homens seria a de contar todas as suas proezas da vida. Jacó poderia ter contado as suas histórias, de como conseguiu vantagens nas diversas circunstâncias da sua vida. Jacó certamente tinha muita coisa para contar ao faraó. Ele já era um senhor idoso, mas veja só, ele não os contou ao rei do Egito. Havia um Jacó diferente, mudado. Jacó era um homem amadurecido. Jacó, Israel, era alguém espiritual. E por isso ele não tem interesse de ficar contando as suas aventuras, que tanto alegram o coração de um homem que não tem diante de si uma visão maravilhosa de um Deus justo e bom. Jacó, Israel, se limitou a dizer que tinha 130 anos de idade e que viveu uns dias maus na sua peregrinação da terra e que não viveria tanto quanto seus pais. Para Jacó, aquele era um tempo de reflexão. Ele refletiu bem e agora ele já não se entusiasmava mais por aquilo que movera a sua vida quando jovem. Isso é, fortuna, poder, riquezas. A sua conversa com o faraó foi curta, mas foi correta. Jacó não achava que tinha alguma coisa de que se gloriar senão em Deus. Não podia se gloriar naquilo que havia feito no passado. E por isso resumiu o quanto pôde a sua conversa com Faraó. E o texto diz: e Jacó abençoou a Faraó. Ele era um homem de Deus e assim dava a sua bênção, ou melhor, transmitiu a bênção do Senhor para Faraó. Quantos cristãos gostam de contar as vantagens e as proezas que conseguiram? Você concorda comigo? Isso é verdade. Quantos gostam de se lembrar de fatos ocorridos no passado? Em vez de falar de Cristo e a respeito das coisas de Deus, olha, muitos cristãos ainda destacam o que eram, o que foram, o que fizeram e tudo aquilo que alcançaram. Jacó poderia ter dito a Faraó que era um homem de muita importância na terra que morava, lá em Canaã. Ele era rico, tinha bastante gado, tinha muita influência onde morava. Mas Jacó agora era uma pessoa diferente e não se gloriava mais no que fazia, nem no que era, nem no que tinha sido. Ele gloriava-se, sim, em Deus. Simples e humildemente disse ao faraó que tinha passado, que tinha vivido 130 anos e o abençoou. Querido amigo, eu peço a Deus que também a nossa vida cristã, o nosso testemunho, a nossa palavra, possa abençoar e enriquecer espiritualmente os outros. E isso pode acontecer se a nossa palavra não estiver cheia de orgulho, de soberba, de presunção, de arrogância, de exibição. O crente deve sempre viver para glorificar a Cristo e não a si mesmo. Assim, como na presença de muitas pessoas importantes, de reis, de presidentes, como também na presença de pessoas humildes, devemos ser humildes e simples e procurar abençoar com o nosso testemunho e palavra a vida de outras pessoas. O povo não precisa saber tanto quem somos nós, nem o que fazemos, nem o que fizemos. O povo precisa saber quem é Deus e o que Deus faz. É isso que enriquece espiritualmente os nossos irmãos. É isso que enriquece espiritualmente as pessoas que nos ouvem. Esta é a bênção que podemos compartilhar com os outros. É quando o crente passa a ser uma bênção. Cada crente, cada filho na fé de Abraão, recebeu de Deus
aquele mesmo imperativo de Abraão: sê tu uma bênção. Muito bem, nos versos 11 a 13, temos o relato do estabelecimento de Jacó, isso é, de Israel, na terra de Ramassés, que era, na verdade, um outro nome para a terra de Gósen. E o relato de que José sustentou a pão os seus pais e os seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Agora, entenda bem, esse sustentou a pão, isso é, ele sustentou com todos os alimentos necessários, não é que foi só dando pão e água para os seus familiares. Querido amigo, você percebe que mesmo estando Jacó numa terra muito boa, ele não podia produzir por causa da seca que persistia por toda parte? Não havia chuva, nem o Nilo, nem o grande rio Nilo transbordava, que era o meio de enriquecimento do Egito. Então, não havia transbordamento e por isso havia falta de produção. Não havia pastagem, não existia miséria no Egito, porque José tinha acumulado cereais nos depósitos feitos com esse propósito em todas as cidades do Egito. Havia cereal em abundância para cobrir os 7 anos de seca. Mas a seca agora estava violenta e ela estava afetando profundamente toda aquela região. A seca sempre afetou profundamente a própria África, onde estão os afluentes do Nilo. Havendo seca na África, o rio Nilo não podia transbordar e assim não irrigava as planícies do Egito a fim de produzir. Jacó então teve que ser sustentado juntamente com seus filhos, com toda a sua família, durante todo aquele tempo de seca, isso é, durante aqueles 5 anos restantes de seca. Se ele tivesse ficado em Canaã, certamente ele e todos os seus morreriam, porque não havia condição de sobrevivência. Muito bem, agora vamos considerar os versículos 14 até 26. José, então, tinha arrecadado todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que as pessoas compravam. E ele recolheu todo esse dinheiro à casa de Faraó. O que você acha a respeito disso? Você acha que José foi injusto e oportunista? Você acha que ele foi oportunista e que explorou o povo? Aparentemente, essa pode ser a conclusão que se tem quando se lê ligeiramente esse versículo. Mas, na realidade, vemos que não houve nenhuma exploração da parte de José. Veja só, ele era um funcionário do rei do Egito, ele era funcionário de Faraó e estava fazendo os negócios do rei. É interessante notarmos que o versículo termina dizendo que ele recolheu todo o dinheiro aonde? À casa de Faraó. Agora, teria sido horrível se o texto dissesse que José tinha recebido todo aquele dinheiro na sua própria casa. Mas não, ele recolheu tudo à casa de Faraó. Tudo era do Faraó e José havia colocado no seu coração uma decisão muito clara. Ele queria ser fiel a Deus e aos seus superiores. Ele era apenas um governador, e um governador que tinha acima de si um superior, um soberano, um faraó a quem ele devia prestar contas. Mas não ficou apenas nisso. A fome foi se agravando e os povos tiveram que investir tudo quanto tinham para poder sobreviver. Vieram então depois e trocaram suas terras, o seu gado, os seus valores materiais por cereal e por alimento. E no final, tiveram que tornar-se escravos no Egito em troca de alimento. Podemos considerar essa seca como sendo um julgamento de Deus sobre a terra. Nunca as coisas acontecem por acaso. Uma pessoa que desconhece o Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e que tem os homens e o mundo sob o seu domínio, pode julgar uma seca como essa como apenas sendo um evento natural, uma coisa que acontece normalmente. Mas nós, que cremos, não podemos olhar para as calamidades dessa maneira, superficialmente. Existe um Deus que sustenta e controla o mundo.
Certamente Deus tinha um plano especial com aquela seca prolongada. Além do seu grande plano de tirar a família de Jacó de Canaã para o Egito, onde veio formar uma grande nação, esse deslocamento de Jacó da terra corrupta dos cananeus para Gósen já justificaria o evento. E sem dúvida, foi esse também o propósito de Deus de permitir aquela seca, sem a qual Jacó jamais viria para o Egito, a fim de ali se estabelecer e formar dali uma grande nação. É nesse capítulo, no versículo 27, que lemos o seguinte: Assim habitou Israel, Jacó, na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Esse era o plano principal de Deus, criar uma nação, a nação eleita, o povo escolhido ali no Egito. Então, certamente Deus usou aquela seca para julgar os povos e o próprio povo egito, que sofreu grandemente com a seca. Isso só pode ter sido um julgamento de Deus. Deus julga os homens e os povos de muitas maneiras. Nós já estudamos a história do dilúvio e depois o caso da Torre de Babel. E na Bíblia encontramos muitos outros julgamentos de Deus sobre os homens e sobre os povos. Muitas guerras foram declaradas contra o próprio povo de Israel como julgamento de Deus. Você deve se lembrar que Israel passou 70 anos em cativeiro como julgamento de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. A Bíblia diz que Deus ama a todos os homens e os ama a despeito dos pecados deles. Quando observamos o mundo e tudo quanto nos cerca, vemos que Deus criou um mundo assim porque nos ama. Como um pai bom e justo, Deus disciplina os homens, apesar de os haver amado a todos. O que se tem dito tantas vezes é uma grande verdade, isto é, que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A mensagem bíblica e evangélica está sendo pregada por toda parte. Deus está chamando os homens ao arrependimento. Temos de lembrar que a responsabilidade do homem é individual, quer dizer, cada um dará conta de si mesmo a Deus. A nossa salvação depende da nossa fé em Cristo. Mas terminando o texto, vamos aos últimos 4 versículos desse capítulo 47. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José, seu filho, e lhe fez um pedido especial. José, quando eu morrer, me enterre na sepultura dos meus antepassados, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. E respondeu José: farei segundo a sua palavra. Então disse Jacó: jura-me. E ele lhe jurou. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Esse desejo de Jacó ter o seu corpo na mesma sepultura de seus pais era um desejo muito legítimo, que estava ligado à sua fé. Queria que seu corpo fosse posto na terra da promessa, na terra em que seus antepassados foram também enterrados, isso é, na caverna de Macpela. Querido amigo, você percebe que lindo final de narrativa é esta? Depois de muito tempo separados, pai e filho convivem por mais 17 anos, desfrutando da companhia um do outro. E chegando ao final dos seus dias, o velho pai pede ao seu filho amado um último favor. Você pode imaginar, é uma cena muito especial. Minha oração é que você possa honrar os seus pais dessa maneira, obedecendo-lhes, honrando-os e respeitando-lhes os últimos desejos. Tenham eles a idade que tiverem e estejam eles ocupando as posições que ocuparem e esteja você ocupando as mais altas posições que puder ocupar. Lembre-se, obedecer e honrar aos pais é um mandamento bíblico. Querido amigo, chegamos então, assim, ao final de mais um programa.
Somos agradecidos a Deus e por sua companhia somos agradecidos a você, pela sua sintonia. Louvamos a Deus pela oportunidade de compartilharmos mais uma vez com você essas preciosas lições da Palavra de Deus. Anote o nosso endereço, escreva para nós. Espero por sua companhia no próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.